Talvez você já tenha escutado aquele ditado: ele cavou a sua própria cova. Esse ditado significa que a pessoa agiu em prol do seu próprio fracasso, que as suas ações contribuíram para a sua ruína. E o que é estranho, embora pudéssemos enumerar vários exemplos de situações assim. Em certo sentido, esse ditado também pode ser aplicado à morte. Quando a morte passou a existir, ela mesma criou a possibilidade de sua própria morte. E foi isso que aconteceu. A morte também morreu. Citando um outro ditado, ela bebeu do seu próprio veneno. Nesta série de mensagens sobre a morte, aprendemos que, apesar da morte não ter sido criada por Deus, ela existe, ela é real, e ela passa a existir a partir da desobediência do homem. O homem pecou e assim a morte reinou sobre toda a humanidade, porque todos pecaram. É isso que Paulo menciona. Vimos que o homem morreu espiritualmente, tornou-se alguém estranho, diferente da sua criação original. Um homem rebelde, inimigo de Deus, autojustificável, oposto a tudo que se chama Deus. E por consequência desses atos, morto em seu relacionamento espiritual com Deus. O homem não apenas morreu em seu espírito, mas também na carne. Ao ser expulso do jardim de Deus, o homem foi sentenciado à morte física, pois o pecado amaldiçoou o seu corpo, tornando-o de morte, contaminando de uma forma irreparável, exigindo a pena de morte. No entanto, pela graça de Deus, a história da humanidade não terminou assim. Deus, que é soberano sobre todas as coisas, providenciou uma forma de devolver a vida que o homem havia perdido para o pecado. Deus fez superabundar sua graça através de Jesus a todos os homens, de modo que através da sua morte os homens receberam a abundância de graça e justiça, acabando com o reinado da morte e colocando o homem em um reino de vida. É isso que Paulo menciona em Romanos capítulo 5. Deus, através do sacrifício expiatório de seu Filho, matou a morte. E esse é o terceiro tipo de morte que iremos abordar em nossas mensagens: a morte da morte. Seguiremos a mesma metodologia, fazendo perguntas e procurando responder essas perguntas à luz do que a palavra de Deus nos ensina. Primeira, o que significa a morte da morte? O que é a morte da morte? Como mencionamos, a desobediência do homem produziu a morte. E a morte passou a reinar por toda a humanidade. Porque não somente Adão e Eva pecaram, como toda a humanidade também pecou, tornando-se pecadora.
Então a morte acabou com a vida que o homem tinha. Tanto aquela vida no sentido de relacionamento com Deus, como aquela vida com Ele mesmo. Ela se tornou a grande vilã da humanidade, punindo o homem com a morte, com suas forças mortíferas. Quando falamos da morte, estamos querendo dizer o final do domínio sobre a vida dos homens. A morte da morte significa que a morte, com todo o seu poder, de matar o homem, com todo o seu poder de acabar com a vida do homem, tanto em seus aspectos físicos quanto espirituais, ela morreu. Ela perdeu a sua força. Em Romanos, capítulo 5, verso 20, Paulo, falando do pecado e também da abundância da graça, ele diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo deixa claro que a morte não domina mais. Agora, por meio de Jesus, a vida supera a morte. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E onde aquele pecado produziu morte, a graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, produziu vida. A graça por meio de Jesus Cristo foi maior e agora dá oportunidade de vida ao homem. Para Timóteo, Paulo fala claramente que a morte foi destruída por Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10, Paulo, falando da manifestação da graça salvadora de Deus, ele diz: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. A morte foi destruída por Jesus Cristo. A morte deixou de ser a senhora diante da vida que Jesus tinha para dar ao homem. Apesar da morte ter morrido, ter sido destruída por Jesus Cristo, ela ainda continua imperando na humanidade. Pois, como podemos perceber, as pessoas continuam ainda morrendo. Então, como podemos conciliar essas verdades? A morte da morte não significa que ela morreu no sentido de deixar de existir, mas significa que ela morreu no sentido de que foi vencida. A morte foi superada, ela foi derrotada. Alguém superou o poder dominador da morte. Seria como um time de futebol que estava sempre vencendo as partidas. Era um time invicto, nunca havia perdido, até jogar com o melhor time de todos e perder. O time perdeu. Embora desclassificado, ele tem que cumprir as tabelas de jogos, ou a tabela de jogos.
E mesmo que ainda ganhe algumas partidas, ele nunca mais chegará ao título de campeão. Ele não tem mais condições de conquistar o campeonato, de dominar o campeonato. A morte, com todo o seu poder, já foi vencida. Mas ela ainda continuará tentando levar o máximo que puder, mesmo sabendo que para os que estão em Cristo, morrer é lucro. Um dia, na ressurreição dos mortos, a morte sofrerá o golpe final. A morte da morte também, consequentemente, significa que ela perdeu o seu domínio condenatório da alma humana. O homem pode até sofrer o dano da morte física, porém, não morrerá espiritual. O mais conhecido dos versículos da Bíblia, talvez até o primeiro versículo que você memorizou, de João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crer em Jesus Cristo não vai perecer eternamente, não vai morrer, não vai ser destruído completamente, porque Deus concedeu a ele vida eterna por meio de Jesus Cristo. Quem crê nele tem a vida eterna, não vai perecer. Há mais 2 textos a serem destacados, que Jesus falou sobre o seu poder, a despeito do efeito da morte na alma humana. Em João capítulo 5, versos 24 e 25, ele diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Nestes versos, Jesus destaca que aqueles que creem saem do estado de morto espiritual para vivo. A fé em Jesus Cristo, a crença em Jesus Cristo, o ouvir a sua palavra, crer em Jesus Cristo, possibilita a vitória sobre a morte. Mas também, sendo mais enfático ainda no diálogo com Marta, em João 11, Jesus afirmou, verso 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Primeiro, Jesus assegura para Marta que é Senhor sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Tanto é o oposto da morte, tanto Jesus é o oposto da morte, quanto é o vencedor da morte. Ele assegurou que, ainda que morram, continuariam vivos. E sendo mais claro, ele diz que todas as pessoas que estão vivas e creem nele, não morrerão eternamente.
Nesses versos há um jogo de significados das mesmas palavras, vida e morte. Jesus fala sobre morte espiritual, morte física, vida espiritual. Quem crê nele sai do estado de morte espiritual para a vida espiritual. E ainda quem crê nele, mesmo que morra fisicamente, não morrerá eternamente. Concluindo essa primeira pergunta, a morte da morte significa o fim da existência do seu domínio sobre a vida física e espiritual do homem, causado pela obra de Cristo. A obra de Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, ele põe um fim no domínio da morte sobre a vida do homem, tanto em seus aspectos físicos quanto espirituais. Mas nós temos uma segunda pergunta: o que causou a morte? Ou quem causou a morte da morte? E quando isto foi causado? O que causou a morte e quando começou? Embora a resposta já seja um tanto óbvia e já até declarada, vamos discorrer ainda sobre quando e quem matou a morte. O Antigo Testamento registra a entrada da morte na história humana. E apesar do seu domínio, apesar da morte ter dominado completamente em todo o contexto do Antigo Testamento, nós encontramos prenúncios dessa derrota da morte. Encontramos passagens que falam sobre a morte da morte, em vários aspectos, tanto em promessas de que a morte seria destruída, de que a morte iria morrer, quanto também de exemplos de derrota da morte. Em Gênesis 3:15, nós temos a primeira promessa do Salvador. O texto diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus, falando aqui ao diabo, afirma que haveria um descendente da mulher, que embora esse descendente fosse ferido, fazendo referência à cruz, sua morte na cruz, esse descendente o derrotaria o diabo. A morte de Cristo não somente derrotaria o diabo, quanto também o seu poder destrutivo da morte. Tanto por Jesus ressuscitar da morte, quanto por sua morte ser expiatória também. Os homens não precisariam morrer mais, pois Jesus morreu por eles. Um outro texto também que anuncia a morte da morte, que menciona a derrota da morte, está nos Salmos 16:10, que é dito assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esse texto do Salmo, embora dito por Davi, é aplicado corretamente a Jesus Cristo por Pedro e Paulo no livro de Atos, quando eles aplicam esse texto à ressurreição de Jesus Cristo, Deus o ressuscitando dentre os mortos. Os filhos de Corá, nos Salmos 49:15, também expressam a sua confiança plena em Deus, que os remiria do poder da morte. O Salmo diz assim: mas Deus
remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Apesar da inevitabilidade da morte, o salmista acreditava que Deus venceria o poder da morte, ressuscitando-os para a vida eterna. Um outro texto também é o texto de Jó, 19, 25 e 26. Jó expressa sua confiança na ressurreição. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó acreditava em Deus, tinha fé em Deus como seu Redentor. Acreditava em que um dia Deus iria o revestir com a ressurreição, iria ressuscitar o seu corpo, e aquele corpo ali apodrecido, aquele corpo doente por conta do pecado e até mesmo amortecido, seria ressuscitado e ele veria o próprio Deus. Um outro texto também de Isaías, em suas profecias, ele afirma claramente que Deus mataria a morte. O verso 8 do capítulo 25 diz: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. O Senhor tragará a morte. Era essa a visão do Antigo Testamento, era esta a visão do profeta Isaías, que um dia Deus iria tragar a morte, quer dizer, Deus iria engolir a morte, Deus iria destruir, devorar a morte. Em algumas versões até usam o termo aniquilar a morte. Um dia, a morte seria completamente derrotada pelo próprio Deus. E os efeitos da tristeza e lágrimas que a morte causava não mais iriam existir. Além dessas promessas sobre a morte da morte, o Antigo Testamento traz alguns exemplos que prefiguraram a destruição da morte em seus aspectos físicos. Podemos começar citando o Enoque, o caso de Enoque. Em Gênesis 5, 24, é dito: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque viveu ali mais ou menos um terço dos seus contemporâneos, e Deus o levou. Ele não experimentou a morte que todos os seus contemporâneos, embora com uma vida longa, experimentaram. Um outro exemplo é o de Elias, que foi trasladado pelo próprio Deus. Em 2 Reis, capítulo 2, verso 11, diz assim: indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Com Elias temos um pouco de mais detalhes do que Enoque.
Deus enviou uma carruagem com cavalos de fogo para levar Elias até ao céu, sem ele provar da morte. Temos também as ressurreições dos filhos das viúvas, tanto com Elias quanto também com Eliseu. E também a ressurreição que é mencionada de um homem que foi jogado na sepultura de Eliseu e, ao tocar nos ossos ali, ressuscitou. Apesar desses homens terem morrido ainda novamente, mas a morte, ela tem um gostinho já da sua derrota. Uma derrota que viria com Jesus Cristo. Então o Antigo Testamento, ele tanto tem estas promessas, quanto também exemplos da morte. Apesar do poder da morte, quase que infalível, o seu destino já estava traçado. Lembre-se que a morte, ela não fez parte da criação de Deus. Lembre-se que a morte, ela é uma intrusa. Ela é algo que se aproveitou ali de uma oportunidade que foi dada. A morte passa a existir por ocasião do pecado humano. Mas um dia ela terá o seu fim. Como já mencionamos, a morte afetou a humanidade tanto em seu físico quanto em seu espírito. Esse duplo efeito na vida do homem seria desfeito, pois a morte não tem poder absoluto, somente Deus é absoluto, somente Deus é todo-poderoso. E foi Ele quem deu a vida ao homem uma primeira vez e também daria novamente. Deus, que é o autor da vida, destruiria a morte com todos os seus efeitos, através da morte de seu Filho. Como já mencionamos em Gênesis 3,15, esse texto aponta para um descendente, embora ferido, mas vitorioso. Em Isaías, ele é apresentado como o servo que levaria o pecado de todos. O texto diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías 53:10. Ao oferecer a sua vida, quer dizer, com a sua morte, o Messias ofereceria um sacrifício perfeito, que expiaria o pecado e colocaria um fim na morte, em todos os seus sentidos, tanto físico quanto espirituais. A morte morreria com a morte de Cristo. Para se manter soberana, Jesus era o único a quem a morte não deveria matar, pois ao matá-lo, ela sentenciaria a sua própria morte. Como a morte não é soberana, o próprio Deus a forçou a moer o Messias, para que assim ela obtivesse a sua derrota. Essa verdade, ela é tão certa, que Jesus tinha uma consciência muito plena da sua própria morte. Aqui já estamos no Novo Testamento, mostrando a derrota da morte. Jesus tinha uma consciência muito clara. Era o cálice que ele teria que beber para salvar a humanidade. Tem muitos versículos que Jesus fala
claramente de entregar a sua vida, de dar a sua vida de modo espontâneo, de entregar a sua vida em favor dos seus amigos, porque amava esses amigos. Até o diabo, que induziu a morte dos homens, tentou impedir a morte de Jesus. Ao ensinar claramente os discípulos sobre sua morte, Pedro começou a reprová-lo. E em Mateus 16, 21 a 23, Jesus responde assim para Pedro. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O diabo tentou de todas as formas impedir Jesus. E nesse texto usa o discípulo Pedro, mas sem nenhum sucesso. A Bíblia é muito categórica em dizer que a morte de Jesus destruiu o poder e o reino da morte. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10, diz: e manifestada, falando da graça de Deus que foi manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Jesus, através da sua morte, tornou a morte inoperante, destruindo o seu poder e os seus efeitos na vida humana, e consequentemente traz vida ao homem que estava morto, traz imortalidade, traz o oposto da morte. Agora o homem tem vida, vida eterna com Deus. A morte morreu quando Cristo morreu. O evangelista Mateus registra vários acontecimentos miraculosos no exato momento em que Cristo morre. Em Mateus 27, do 51 ao 53, é registrado: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Apesar de não termos muitos detalhes sobre essa ressurreição aqui na morte de Cristo, alguns fatos estão bem evidentes. Pessoas que estavam mortas ressuscitam. O texto diz que a terra tremeu, as rochas fenderam, os sepulcros foram abertos. E muitos corpos dos santos que dormiam, quer dizer, que estavam mortos, eles ressuscitam. Somente após a ressurreição de Jesus é que esses santos vão aparecer às pessoas. Sacrifício aceito, dívida paga a Deus. E aqueles que confiaram suas vidas a Deus puderam desfrutar de um prelúdio de ressurreição no momento da morte de Cristo, atestando assim a vitória sobre a morte, atestando a derrota da morte, a morte da morte. Um outro texto que não podemos deixar de mencionar está em 1 Coríntios capítulo 15. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo faz uma defesa sobre a crença na ressurreição. Para Paulo, a realidade da ressurreição torna o Evangelho
seguro. Torna o Evangelho confiável, verdadeiro. Em todo o capítulo ele assevera que a ressurreição já aconteceu com Cristo e vai acontecer ainda com aqueles que morrerem ou que já estão mortos. Ele apresenta vários detalhes. Mas chegando ao final do capítulo, Paulo aplica o texto de Isaías e de Oséias à realidade da morte na ressurreição dos coríntios. No verso 54 a 57, ele diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo já havia dito que Jesus tinha destruído a morte e aplica a destruição da morte sendo concretizada na ressurreição dos santos. Seja por morte ou pelo retorno de Jesus Cristo, o crente receberá um novo corpo. Receberá um corpo livre da maldição do pecado, um corpo livre do poder da morte. E por isso Paulo diz que a morte foi vencida, ela foi tragada, ela foi engolida pela vitória de Cristo. Ele até pergunta: cadê o seu aguilhão? Cadê o seu ferrão? Como o ferrão venenoso de uma abelha. Deus em Cristo removeu o ferrão que envenenava os homens. O pecado foi vencido na cruz, e agora temos a vitória garantida em Jesus Cristo. Resumindo, Deus destruiu a morte por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas tem uma terceira pergunta: quais as implicações da morte? O que isso tem a ver conosco? O que deve brotar em nossos corações ao sabermos que a morte morreu? Primeiro, a gratidão. Devemos ser gratos a Deus. O conhecimento da morte, deve despertar em nós um profundo senso de gratidão a Deus. Como Paulo mencionou em Romanos 5, foi a superabundante graça de Deus que nos permitiu entrarmos no reino de vida, ao invés da morte. Foi essa mesma manifestação de graça que destruiu a morte e nos deu vida, imortalidade. Foi o próprio Deus, foi a sua graça quem fez tudo isso. Não foram os nossos méritos, não foram as nossas boas obras, mas o próprio amor de Deus por nós,
que o fez matar o seu filho em nosso lugar. Devemos ser eternamente gratos por tão grande graça. Esse fato, essa verdade bem entendida, ela deve mudar as nossas vidas. Saber que Deus destruiu algo que queria me destruir é imensamente impactante para nós. Deve impactar as nossas vidas. Nosso grande problema, meus irmãos, é que nós somos o oposto. Ao invés de sermos gratos, nós somos ingratos. Nos achamos merecedores. E esse estado de merecimento, ele toma conta das nossas vidas. Achamos que Deus tem a obrigação de fazer as coisas por nós. É até comum, né, esse ditado onde diz: Ele fez somente a sua obrigação. Como se essa verdade, não aplicada a Deus, é lógico, mas num contexto familiar em que um pai está ensinando um filho, dizendo que trabalha, que providencia tudo, e talvez o filho diga: mas essa é a sua obrigação. Sim, é a obrigação de um pai providenciar o necessário para a subsistência de um filho. Mas isso não isenta do filho ser grato. Só que esse pensamento, ele toma conta de nós. E mesmo que as pessoas que estão ao nosso redor façam aquilo que é o seu dever, isso não impede da gente ser gratos, da gente agradecer às pessoas, e é um agradecimento de coração, porque mesmo as obrigações, mesmo as pessoas que têm obrigações a fazer, muitos não fazem. Um filho pode dizer ao pai: não, mas é a sua obrigação. Tudo bem, mas você pode olhar aquele outro exemplo daquele pai ou daquela mãe que pegou o seu bebezinho quando nasceu, ainda com cordão umbilical, e jogou no lixo. Não que isso seja correto, logicamente, mas temos muito a agradecer a Deus, e também, em nosso contexto, desenvolver essa gratidão diante de coisas simples na vida, porque isso passa para Deus. Como você é com as pessoas, também você é com Deus. Não pense que é diferente. Como nós somos com as pessoas que estão ao nosso redor, nós também somos com Deus. E isso às vezes fica muito evidente, apesar de todas as bênçãos recebidas de Deus, mesmo sem merecermos nenhuma bênção sequer, e mesmo Deus não tendo nenhuma obrigação conosco, nós ainda somos reclamões e ingratos. Sabe qual era a obrigação de Deus para conosco? Nos mandar para o inferno. E sabe o que Deus fez para conosco? Matou o seu filho para nos livrar da morte, que nos conduziria ao inferno. Você acha isso pouco
Às vezes achamos, né? Deus, por sua graça, ter nos livrado da condenação eterna, enviando o seu próprio Filho para destruir a morte. Será que isso é pouco para nós? Então, por que ficamos murmurando com tão poucas coisas? Por que não aprendemos a dar graças a Deus em todas as situações? E até naquelas situações que são difíceis, que são duras, que são pesadas. Essa semana, conversando com uma senhora, e ela relatando as suas dificuldades físicas, todos os seus problemas de saúde, e não era em um tom de reclamação e de murmuração, mas ela estava falando, e chegou um determinado momento que ela disse assim, apesar de todas as suas debilitações, ela disse: mas eu estou no lucro. Eu estou no lucro. E às vezes, nós não pensamos assim. Qualquer topada, qualquer unha quebrada, a nossa boca jorra maldições, jorra murmurações, jorra reclamações. E nós não conseguimos desenvolver esse espírito grato, que por mais que tudo aqui nesta vida seja difícil, seja contrário, o fato de termos Cristo, o fato de Deus ter destruído a morte através do sacrifício do seu Filho, isso nos deixa no lucro. Temos vantagens, temos o que agradecer, porque o nosso mundo não é aqui. A nossa vida não é aqui. Agora, se o seu coração só está aqui, então você tem muito a reclamar. Mas se o nosso coração está nos céus, por mais que seja difícil a vida aqui, nós mesmo assim ainda vamos desenvolver um espírito de gratidão diante do Pai. Saber que Deus nos livrou do pior, dando o seu melhor, deve nos motivar a termos uma gratidão excelente diante dos mais ou menos dessa vida. Deus fez algo por mim que nunca ninguém faria e que nunca eu mereceria, e por isso eu sou eternamente grato a Ele. Mas também uma outra implicação para a nossa vida é a confiança. A conclusão de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, sobre a ressurreição dos santos, ali quando ele fala da morte, o que mencionamos, foi a seguinte: quando ele conclui aquele capítulo, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Saber que Deus destruiu a morte deve produzir em nosso coração uma confiança plena. Uma confiança que muda também completamente a nossa vida. Uma confiança que nos mantém firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Infelizmente, nós estamos em uma época em que
tudo contribui para a desconfiança. Muitas mentiras, muitos enganadores, muitas situações que já experimentamos, que nos fizeram ficar sempre de pé atrás. E novamente, essa autodefesa que a gente cria por conta da desconfiança, ela acaba influenciando a minha confiança em Deus. Sucumbimos diante das incertezas da vida, por não exercermos uma confiança plena em Deus. Mas Paulo chama a nossa atenção para não permitir que nada abale a nossa vida. Nenhum sentimento de desconfiança deve dominar a minha vida, a ponto de abalar a minha fé. Estamos em um período de muitas incertezas, isso é um fato. Mas a nossa confiança em Deus deve nos manter firmes diante das incertezas da vida. Está sendo difícil? Sim, está sendo todo esse período. Incerto? Sim. Mas isso deve abalar a minha fé? Não. Porque nós confiamos em Deus. Porque nós sabemos as verdades da sua palavra. Mas por que então estamos temendo? O que te faz temer? O que te deixa angustiado? O que te abate? O que te abala? O que te deixa depressivo? Será que nós temos alguma razão diante das verdades que ouvimos hoje para ficarmos assim? Será que estamos com medo de morrer? Ou com medo de que algum ente querido morra? Quem controla tudo? Quem planejou a nossa vida com cada detalhe? Quem tem um plano eterno, imutável, um plano que não pode ser frustrado? Já achou algum erro no plano e nas ações de Deus? Você teme a morte? Deus destruiu a morte. E mesmo que morramos, estaremos indo para um lugar melhor e perfeito. As lágrimas das tristezas e dores causadas pelas decepções dessa vida não existirão mais. Nossa confiança em Deus deve nos ajudar a superar todas as incertezas dessa vida. Precisamos permanecer firmes em meio às tempestades, pois quem nos prometeu é fiel. Deus destruiu a morte e nos fez vitoriosos em Cristo. Isso é combustível para a nossa fé. Isso é alimento para a nossa alma. Diante das incertezas, devemos nos apegar à palavra de Deus. Lembrarmos, Deus me deu a vida eterna. Nos apegarmos nas suas verdades, não em boletins médicos, não em relatórios de quantos morreram ou não em promessas incertas, não em jogos políticos, mas na palavra de Deus. É isso que vai alimentar a nossa fé em Deus. Porque esse mundo é mau, o mundo jaz do maligno, e ele vai fazer de tudo para abalar a nossa fé, para destruir a nossa fé. E se nós ficarmos alimentando a nossa alma com as incertezas desse mundo, nós vamos ter
realmente uma vida difícil aqui. Mas se diante dessas incertezas nós nos voltarmos para a palavra de Deus, para as suas verdades, pode o mundo cair, pode desabar tudo, mas eu confio no meu Deus. E eu sei que Deus está controlando cada situação, cada segundo, cada milésimo de segundo, Deus controla. Então isso nos renova, meus irmãos. Isso nos anima. Isso nos dá forças para continuar. Sabermos que Deus destruiu a morte e nos deu vida. Desperta em nós confiança plena em Deus. Mas também uma terceira implicação é a esperança. Em meio a esse mundo caótico, sabermos que Deus destruiu a morte e que um dia teremos novos corpos, corpos não mais sujeitos à maldição da morte, deve encher o nosso coração de alegria e esperança. Uma esperança que se espera. Uma esperança que se cultiva, que se persevera, que se alegra com ela. Sabermos que um dia seremos livres desse corpo de morte, desse corpo corruptível, contaminado pelo pecado, deve encher o nosso coração de alegria e de esperança. Será que cultivamos essa esperança? Será que estamos ansiosos pela nossa ressurreição, pela volta de Cristo? A morte será real em nossas vidas na volta de Cristo. Tanto para os que já estiverem mortos, quanto também para os que estiverem vivos. De todo jeito, vamos morrer. Quando Jesus voltar, caso estejamos na sepultura, seremos ressuscitados. Todavia, se estivermos vivos, receberemos corpos glorificados, seremos arrebatados ao céu, morrendo para esta vida terrena, mas nascendo para uma vida celestial. Essa é uma esperança maravilhosa, que deve encher o nosso coração de alegria. E embora estejamos ainda aqui neste mundo, devemos lembrar que o excelente está por vir. Maranata, vem Senhor Jesus Cristo. Concluindo, meus irmãos, eu gostaria de citar alguns versos. Louvemos a Deus por sua graça infinda, que na vida do pecador foi muito bem-vinda. O pecado e a morte que não causou, o seu único Filho propiciou, livrando o homem da condenação, matando a morte e dando-lhe a salvação. Matou a morte com uma morte e ressurreição, e por isso temos esperança, fé e gratidão. Que Deus nos abençoe. Amém.